Olá, ser humano, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez acompanhando este vídeo. Você sabe exatamente o que é dezembrite? Pois é, eu tenho duas coisas para falar para você aqui. A primeira é que dezembrite, obviamente, né? Vou te dar a descrição dela. É um termo popular não clínico que descreve angústia, ansiedade, estresse, vivenciado por alguns seres humanos no final do ano, especialmente durante o período das festas de fim de ano. Por isso o termo dezembrite, né, ou síndrome do fim do ano. Essa expressão ela é usada para descrever o desconforto emocional causado pela pressão social para poder celebrar a agitação, vamos dizer assim, né, do ano que se passou, né, e as expectativas para o próximo. Quais são os sintomas comuns? Você tem ansiedade, que é a preocupação e tensão que surge, né, quando as festas vão se aproximando daquele ciclo anual. Você tem estresse, que é a sensação de cansaço extremo, né, irritabilidade. Você tem a tristeza, que é o sentimento de angústia e melancolia, né, que pode ser desencadeado pela reflexão sobre perdas, fracassos e desafios do ano. É nesse ponto que eu queria que você prestasse bastante atenção. No termo tristeza, que é sentimento de angústia e melancolia. Obviamente que quando eles dão esses termos de dezembrite, síndrome do fim do ano, eles se esquecem, não sei se intencionalmente ou não, né? Eu não posso afirmar, eles se esquecem de que o ser humano tem uma memória emotiva. Então todo ser humano, eles colocam aqui alguns, por exemplo, né? Mas todo ser humano, quando chega o final de ano, obviamente que vai relembrar de muitas coisas, não somente do ano que se passou, mas da época, por exemplo, Natal. Independente de Natal não ser associado realmente à idade em que o nosso Senhor nasceu, né? Isso aí é uma outra história, certo? Mas enfim, obviamente que nós vamos lembrar do nosso avô, que já se foi, da nossa avó, da nossa mãe, do nosso pai, enfim, quando éramos pequenos, né? Porque Natal é bom quando nós somos pequenos, né? Quando somos crianças. E tudo isso vai associar a memória emotiva. Nós vamos lembrar de como era bom aquele Natal, quando nossa mãe estava viva, quando nosso pai estava vivo. A gente vai lembrar de tanta coisa. E além disso, nós vamos perceber que as coisas mudaram, infelizmente a maioria para pior. Nós não temos mais aquele calor humano. Os seres humanos estão mais frios com o próximo. E nós vamos relembrar que no Natal de antigamente não era assim. Na verdade, muito pelo contrário. Eu contei rapidamente aqui uma vez, mas eu vou me estender agora e dizer que na época, né, na década de 90, por exemplo, qualquer tipo de festa, independente, eu na verdade na época, né, curti essas festas, eu era pequeno, mas assim, outras festas já curti como São João, mas enfim, isso é coisa do passado, estou me referindo, eu não curto mais essas festas nos dias atuais, mas qualquer tipo de festa, seja São João, Natal, né, Réveillon, você tinha uma proximidade com os seres humanos. Se você passasse na casa de um vizinho e não parasse para comer um bolo, uma empada, alguma coisa assim, né? Um frango, um peru assado no final de ano, ou sei lá, um milho, uma canjica, um amendoim no São João, você era tido como mal educado. Tanto é que quando você entrava em uma casa, né, você comia até pouco, porque sabia que tinha que passar na outra casa, os vizinhos faziam questão, não, vem cá, você não vai passar por aqui sem comer um bolo. Ou seja, você tinha isso, esse espírito de comunidade que existia antes. Hoje não, hoje é muito praticamente impossível você ver. No máximo que você vê, por exemplo, às vezes tem casas que ficam fechadas durante esse tipo de festa, de comemoração, né? Você não sabe se o vizinho está em casa, se viajou, enfim. E no máximo que você vê é um vizinho seu te perturbando com um som alto, aquele som bem, como é que eu diria, de baixo nível, vamos dizer assim, né? Que você já sabe o que eu estou dizendo. É do máximo, só que os seres humanos frios, enfim, não tem isso. Então, obviamente, quando você, que é um ser humano, né, que tem emoções, tem memória emotiva, sentir isso e relembrar, sobretudo associado à perda que você já teve na sua família, lembrar do seu pai, de sua mãe, quando você era pequeno, que era casa cheia, aquela mesa farta que hoje dificilmente as pessoas têm condições de fazer isso, porque está tudo caro hoje, né? Eu lembro que meu pai, quando trabalhava, na época,
já partiu para o Senhor, ele e minha mãe, mas enfim, ele ganhava no final de ano, era 2 queijos cuia, só para você ter ideia, né? Tinha champanhe, tinha vinho também, ganhava aquela cesta mesmo que realmente o trabalho dele dava. Hoje não tem isso. E se você for comprar um queijo cuia hoje, pelas barbas do gato, né? Tá muito, muito caro. Então você lembra dessa época, né? A mesa cheia, farta, com tudo que você pode imaginar, né? E hoje já não tem mais isso. E aí quando você associa isso com a perda que você já teve, e como é bom sermos crianças, porque nós somos inocentes na época, né? E melhor ainda termos nosso papai e nossa mamãe assim vivos, obviamente que você vai ter uma sensação, uma memória emotiva, que alguns indivíduos, né, algumas instituições, eles denominam de dezembrite, quando na verdade não é isso. É apenas aquela sensação que você tem, que você agora já é de maior, você deve estar casado, não sei, solteiro ou casado, pouco importa, mas você vai lembrar do seu pai, da sua mãe, quando você era pequeno, aquela coisa toda, às vezes você já tem até filho. Então você vai lembrar de tudo isso, vai perceber como essas coisas mudaram. Os seres humanos estão mais frios, né? Hoje só tem música baixo nível tocando, não tem mais aquele espírito de comunidade. Eu lembro, por exemplo, que ainda naquela época, porque, preste atenção, ainda vou explicar para você o que aconteceu na década de 90. A década de 90 é uma linha tênue. No povão não tinha chegado ainda essa coisa louca, de baixo nível. Já na mídia já estava trabalhando para isso, aqueles programas com, né, aquelas mulheres vestidas daquele jeito, né, aquelas piadinhas, aquelas brincadeiras de mau gosto, tudo na TV, né, aquela briga de Bob que você já sabe, né, quais são as redes que ficavam brigando por causa de Bob, fazendo aquelas brincadeiras assim bem de baixo nível, enfim, só que no povão não tinha chegado ainda assim, ainda dessa maneira, né. Então naquela época, se você adoecesse, um vizinho seu que não é seu parente, apesar que o parente também chegava junto, vinha na sua casa, fazia o chá para você, né? Aí saía, daqui a pouco tu aí para ver se você melhorou, aí depois voltava depois de uma hora de relógio para ver se melhorou aquela coisa. Tinha isso, hoje não. Hoje tem gente da própria família que deixa o parente ao léu, você tá entendendo? Então você começa a perceber isso, que até um vizinho antes era próximo a você como se fosse um irmão, uma irmã, um parente próximo, até um vizinho, né? E hoje não tem mais isso. Então claro que quando chegar nesse mês de dezembro, você obviamente vai ter essa memória emotiva, você vai lembrar de tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, enfim, diversas coisas, né, que já não acontecem mais. Por quê? Porque o ser humano está cada vez mais frio, né, sobretudo com o advento da internet, onde agora nós temos boa parte do nosso tempo, né, conectados na internet, né? Eu espero que obviamente fazendo coisa boa, porque tem muita coisa ruim na internet, vídeos que não agregam a nada, mas enfim, de todo modo nós estamos nos comunicando muito mais pela internet e isso vai afastando o ser humano, entende? Então por isso que há essa memória emotiva que eles denominam, essas instituições denominam de dezembrite, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Agora eles não falam sobre essa questão da mudança e tudo mais, então eles colocam logo um termo e dizem dezembrite, como se eles se esquecessem que se trata de seres humanos que têm emoções, entende? Essa é a questão, mas enfim, de todo modo é isso. E nós vamos tratar também sobre a década de 90, essa mudança drástica que nós tivemos, infelizmente, a proporção maior é para o mal, infelizmente, mas vamos tratar sobre isso, vamos, né, desencadear tudo isso aí, né, nos próximos vídeos, tá certo? Mas é isso, de todo modo, muito obrigado, né, por você ter assistido esse vídeo até aqui, né? Não esquece de estar sempre lendo, sendo diligente nos estudos, né? Até porque esse é o intuito principal deste canal, é o desenvolvimento intelectual com leitura e idiomas e línguas. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta pronto!